Pai do Senhor, meus amados, bom dia a todos. Estão todos bem? Na paz do Senhor? Venho trazer uma meditação aqui, para os nossos corações, da parte de Deus, para que venhamos refletir durante esse dia, Essa meditação se encontra em 2 Reis, capítulo 5, e no versículo 14, que diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como carne de um menino que ficou purificado. Meu irmão, sabemos que essa passagem se refere a Naamã. Naamã, chefe do exército da Síria, Sabemos que ele é um homem famoso, conhecido, instruído, tem poder nas mãos, homem de guerra, de batalha. Porém, leproso, doente. Meus irmãos, sabemos que o versículo faz questão de frisar que ele tem tudo isso, porém ele frisa lá embaixo, leproso. Porém, ele é leproso. Independente da riqueza dele, ele é leproso. Porque a lepra não tem cura. E o que fazer quando você tem uma doença que não tem cura? Não tem jeito. Você vai continuar lutando contra ela. Mas, em muitos casos, é a morte. Ou, na verdade, é a morte porque não tem cura, Quanto tempo você vai conviver com aquela doença? Insuportável, Então, Naamã descobriu que o dinheiro dele todo não podia curar, Mas ele descobriu que havia um homem, um profeta, que poderia curá-lo. De repente ele vai de encontro a esse profeta. Só que antes de ir para o profeta, ele vai para o rei. E o rei se indigna dizendo que ele não tem poder para fazer nada, porque ele não é Deus. Mas o profeta ouve e diz: Não, rei, deixa que ele venha até mim. E aí ele vai até o profeta. Mas antes de chegar no profeta, o profeta envia uma mensagem para ele, dizendo para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E ele ficará curado. Certo? 7 vezes no Jordão e ele ficará curado. Mas no coração de Naamã, ele achou que o profeta ia estender a mão sobre ele e ele ficaria curado. Porque o profeta, claro, sim, poderia fazer isso e ele ser curado. Mas o que ele se indignou também foi pelo fato de ele ir no Jordão, mergulhar 7 vezes no Jordão e não nos rios que tem em Abana e Farpa, rios de Damasco, Conhecidos, famosos, grandes, Só que ele se indignou. Mas aí o soldado falou com ele, um dos soldados dele falou com ele e disse: se ele te mandou mergulhar no Jordão, qualquer outra coisa que ele mandasse você fazer, você não iria fazer? Então ele foi e mergulhou 7 vezes no Jordão. E depois das 7 vezes ele foi curado. O que trazemos dessa reflexão, meus irmãos? Naamã, ele queria da forma dele, ele queria da maneira dele, ele queria ser curado da maneira dele, até quando o poder de Deus, nós queremos da nossa maneira, da nossa forma, Até quando o poder não provém de nós, nós queremos mandar no poder. A forma que o poder deve vir sobre nós, a cura deve vir sobre nós. A gente não tem poder, a gente está a mercê. O milagre, a gente só espera o milagre, a gente não quer ordenar a forma que o milagre vem. A gente não pode fazer isso, porque o dono do milagre é Deus. Deus, ele é o dono do milagre. Enquanto Naamã não quebrava o coração dele, ele teve que descer 1, 2, 3, 4, 5, 6,
até a 7ª vez no Jordão para ser curado. Mas, para quê? Para ele aprender uma lição, porque o Senhor ensina uma lição a cada um de nós. Tanto crentes e como os descrentes. Os descrentes, Deus ensina que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele deu o seu Filho unigênito para que morresse por cada um de nós. Né? Para que os descrentes saibam que o Senhor deu a vida e daria novamente. Mesmo sabendo que cada um de nós não merecemos. Porque cada um de nós muitas das vezes não reconhecemos Deus como o único Salvador, Deus como o poderoso Deus, o Criador dos céus e da terra, o soberano entre as nações, não reconhecemos. E muitos sabem que Deus é Deus, mas não quer se voltar para Deus porque não querem abandonar as suas antigas vontades, ou seja, as suas vontades. Não querem abandonar o seu eu, o seu ego, porque sabe que eles são alimentados pelo ego, pelo orgulho. Mas quem está em Cristo não é alimentado pelo orgulho, tem que ser quebrantado. Ou seja, o orgulho tem que ser quebrado para que a vontade de Deus venha reinar sobre nós. A diferença é essa. Mas só que quando se torna de milagre, todos nós queremos o milagre. Mas não aceitamos a forma que Deus vai agir nas nossas vidas. Queremos a nossa forma, queremos a nossa maneira. O milagre, ele vem. Mas o tempo do milagre, eu não sei. A hora, não sei. Não sei a forma, não sei. Mas ele vem. O milagre vem. E tudo que precisamos fazer é quebrantar os nossos corações, nos esvaziar de nós mesmos. E quando o milagre chegar, reconhecer que o milagre proveu de Deus. Porque o milagre vem de Deus. O milagre vem daquele que fez, faz e continua fazendo nas nossas vidas. Muitas das vezes nós não vemos o milagre que ele faz nas nossas vidas, mas ele continua fazendo. Porque nossa visão é limitada, não é extensa, nós não conseguimos ver além, mas Deus, ele continua fazendo nas nossas vidas. Deus só quer que o povo dele volte-se para ele. Aqueles que estão no mundo, volte-se para ele. Reconheça que ele é o único Salvador, o Criador dos céus e da terra. Ele é o soberano. Ele deu o Filho unigênito por amor. Foi por amor. E muitas das vezes esse amor não teve retribuição, não foi recíproco, porque não reconhecemos esse amor. E é nessa manhã que eu trago essa reflexão, essa meditação. Temos que lembrar, voltar o pensamento para Deus. Lembrar que Ele deu o único Filho dele para morrer por nós. Nessa maneira, dessa forma que nós vem lembrar do sofrimento de Cristo na cruz, passamos a refletir sobre o que queremos da vida. Queremos viver uma vida de sofrimento, de tristeza e dor? Ou queremos viver uma vida de acolhimento, de amor, sendo amado a cada dia por um Pai amoroso, fiel, que não desampara os seus filhos, que cuida dos seus filhos, que sara as feridas dos seus filhos, que mesmo quando falhamos, pecamos contra Ele, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, porque Ele antes de nós existirmos, Ele já existia. Desde o princípio Ele é. Desde bem antes de vir em nós os pensamentos de Deus, já antes de nós pensarmos, Deus pensou em nós, para que hoje tivéssemos vida. Deus criou nós, formou do pó da terra, e tudo que Ele quer de nós é que venhamos voltar-se para Ele, venhamos reconhecer a Ele, para você ver
quando em meio a uma doença, crentes, descrentes, ateu, todo tipo de religião volta-se para Deus, porque sabe que Deus é Deus. Não reconhece, mas no momento que passa por uma aflição, que não tem jeito, não tem solução, que não tem para onde ir, procura um caminho para seguir, nada adianta, volta-se para Deus. Porque lá no fundo ele sabe que Deus é o Deus dos deuses. Deus sobre todo Deus. Deus assentado sobre os tronos. Deus além de tudo. Deus. Não importa. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo santo. Ele continua sendo o Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, toma essa mensagem, reflita nessa manhã, peça para o Senhor continuar tomando a direção da sua vida. Que você tenha um dia cheio da presença de Deus. Amém? Fica na paz do Senhor.